irmãos, mais uma vez, louvado seja o nome do Senhor Jesus por esse culto que nós prestamos a Ele na manhã de domingo, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos permitido fazer e realizar, e certamente a sua bênção e a sua proteção nos conduzindo nesse ano que nós estamos começando. Hoje, como já foi falado, e o boletim também traz na sua primeira página, esse domingo que nós chamamos de Epifania de Jesus. E o texto está aqui em Mateus capítulo 2, que é o texto que registra essa Epifania. Quando lemos a pergunta dos magos vindo do Oriente, no capítulo 2, no versículo 2 também, que nos diz assim: e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Essa é a grande pergunta que os magos fizeram, levantaram. Essa é a grande pergunta que se faz ao longo da história. Essa é a pergunta para a qual nós somos igreja de Jesus Cristo. E esses magos, ou esses sábios, ou essas pessoas, ali naquele momento foram as pessoas que chegaram com essa indagação, que chegaram com essa pergunta. Essa é a pergunta que o mundo pode fazer hoje à igreja, pode fazer a qualquer um de nós. Onde está Jesus? Onde está o menino? Onde está o Salvador? Como encontrá-lo? Mateus é interessante porque Mateus é assim, ele, apesar dele ser um autor com uma mentalidade fechada no que diz respeito ao judaísmo, Mateus é muito judeu, mas a mensagem da Bíblia, a mensagem de Deus extrapola essas questões. Hoje eu vou falar sobre essas questões de fechamento nosso, tanto de manhã como de noite. Esses preconceitos que nós criamos por nós mesmos. Ou seja, isso mostra que Deus nos usa apesar de nós. Deus fala às pessoas apesar de mim, das minhas limitações e dos meus preconceitos, mas Deus fala para as pessoas, mesmo que eu tenha lá meus problemas, minhas dificuldades, meus fechamentos, eu nem tenho essa abertura assim, mas Deus nos usa, porque Deus tem misericórdia das pessoas que precisam ouvir. Deus ama as pessoas, então Deus olha assim aquela pessoa, olha assim o pastor Bernardino e diz, apesar dele, ele vai falar umas coisas que pessoas vão ser abençoadas, porque é o Espírito Santo que vai falar. Ele por ele mesmo, ele não falaria isso, ele não ia dizer isso, mas o Espírito Santo de Deus fala. Daí que Mateus, apesar do fechamento dele, de ser judaico, de ser voltado para o judaísmo, tem coisas que está na boca de Jesus em Mateus que só está no livro, no Evangelho de Mateus, não está mais em lugar nenhum. E as pessoas falam assim, será que Jesus falou isso mesmo? Entende? Lucas, que é um gentio, já tem outro discurso das mesmas falas de Jesus. Entende? Então Mateus, ele começa universalista e termina universalista, apesar de Mateus.
Ou seja, universalista em que sentido? O Evangelho, ou a mensagem do Evangelho, se abrindo para o mundo. Mateus já começa assim: Jesus nasce e de repente, ainda no início, a gente está aqui no capítulo 2, capítulo 1 para capítulo 2, de repente já chegam as pessoas lá do estrangeiro, provavelmente Babilônia, distante para valer, disseram: olha, a gente veio para cá porque nasceu um menino e uma estrela nos guiou e a gente quer encontrar esse menino. Quer dizer, isso mostra o quê? A universalidade da mensagem. A mensagem não era para Israel como eles pensavam, nem o próprio Mateus às vezes. A mensagem é para o mundo, a mensagem é para todas as pessoas. Então, gente em lugares longínquos, distantes, foram alertados e viajaram e chegaram. Como também o Evangelho, apesar de Mateus, vai terminar também com esse universalismo, essa universalidade. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, é como diz aquela música, né? Apesar de você, Mateus, apesar de você ser tão fechadinho aí no seu grupo, mas a mensagem do Evangelho que você vai transmitir, ela é para todas as pessoas. Então, encontramos aqui esses sábios vindo do Oriente, tempos depois. Tem uns presépios, não sei se ainda faz isso, tem uns presépios que colocam os magos ali na estrebaria. Isso é besteira, não teve nada disso. Parece que agora já se alertaram e não tem mais uns presépios mais inteligentes, não tem mais magos trazendo os presentinhos ali para o bebezinho na estrebaria. Por quê? Porque esse capítulo 2 aqui, pelo menos foi 1 ano e meio depois. Isso foi muito tempo depois. Talvez 2 anos depois. Então, não tem nada de... Nasceu, e aí... É porque fica bonitinho, né? Assim o pessoal faz, né? Bonitinho, vão estar os magos e os ali, chegando junto ali na estrebaria. Vai ficar legal isso, ainda mais trazendo os presentinhos, ouro, incenso, mirra. Vamos junto dos cavalinhos e dos bichinhos e das ovelhas, vamos botar 3 homenzinhos, né? Tá legal, mas teologicamente não dá, é furado isso. Quer dizer, os magos vieram sim, mas demorou. Até porque de onde eles vêm, ou de onde eles vinham, era uma distância enorme, uma viagem longa, uma viagem difícil, centenas de quilômetros. Então vieram muito tempo depois. Então vamos tirar eles dali, dessa estrebaria. Mas que eles chegaram em Jerusalém, chegaram. E chegaram querendo fazer o quê? Né? Tanto fazia tempo que você vê logo a seguir que tem a fuga para o Egito e tem o quê? A matança dos inocentes. E essa matança dos inocentes dizendo aqui, de 2 anos para baixo, porque já fazia tempo. Esse menino já deve estar com que idade? Herodes pergunta, pessoal, capaz de já estar aí com uns 2 anos. Então, de 2 anos para baixo. Então, na verdade, esses homens chegam, como outros chegaram em outro tempo. O Evangelho, essa mensagem de salvação, ela toca as pessoas em toda parte, em todo lugar.
Como mais tarde nós vamos ver no Evangelho de João, no capítulo 12, quando chegam os discípulos a Jesus e dizem: tem uns gregos aí querendo te ver. Ou seja, as nações querendo conhecer o Salvador, os gregos crescendo, os gentios querendo conhecer a Jesus. Eu vou falar sobre isso à noite. Mas aqui especificamente é a pergunta que se levanta: aonde é que está o menino? Onde é que está o rei dos judeus? O recém-nascido rei dos judeus? Onde é que está? Onde que a gente pode encontrá-lo? Qual o lugar que a gente tem que ir? Evidentemente que Herodes vai consultar as pessoas e diz: olha, Belém da Judéia, Belém de Judá, é a terra. Está escrito. Eles vão consultar os textos, os profetas, e aí no versículo 6, estava lá em Belém, provavelmente naquela região. E aí Herodes vai dizer, né, aquelas palavras: olha, vocês vão lá, viagem, não era distante, não era uma viagem longa, essa agora de Jerusalém para Belém, mas vocês vão lá e com precisão quanto ao tempo que aparecera. Depois, olha, quando vocês souberem, vocês vêm me avisar. Claro que ele não tinha boas intenções, e Deus sabe disso. Às vezes a pessoa, ou nós, podemos não perceber a má intenção das pessoas, mas Deus sabe dos corações, dos propósitos. E aqui esses magos, veja que no versículo 12 diz que eles não voltaram por divina advertência, prevenidos em sonho. Deus avisa: não faça isso, não vá. Deus às vezes faz isso conosco, em coisas do cotidiano. Ele diz para a gente assim: não faça isso. Há uns anos atrás, nessa época de Natal, eu e Denise, a gente recebeu um convite para uma festa. Recebemos o convite, uma festa de final de ano. E aí terminou o culto aqui, vamos lá sair daqui, mas chegou ali no Bicão. Se eu fosse para a festa era assim, se eu fosse para casa era assim. Até um pouco antes eu estava, vamos lá na festa. Quando chegou assim no Bicão, disse: não vou na festa não, vamos para casa. Quer dizer, um negócio que nem eu entendi, mas pronto, aquilo foi o evento. Passou uns 3 dias ou 4, liguei para a pessoa, até para me justificar, porque a gente não tinha ido. E aí a pessoa, com aquela voz bem fraquinha, quase sumida: você está onde? Estou internado no hospital. Por quê? Tinha comida estragada, todo mundo da festa foi hospitalizado. Todos foram hospitalizados. Eu disse: meu Deus. Eu disse: Denise, a gente que não tinha nem plano de saúde, esse povo tinha, mas a gente nem tinha. A gente ia, sei lá, para o Getúlio, não sei para onde. Entende? Então a gente, olhando assim, praticamente diz: não tem explicação para não ter ido naquela festa. Eu só posso pensar nisso aqui do versículo 12. Foi uma advertência de não vá não.
Deus faz isso, irmãos. A gente pensa, o problema da gente é que a gente pensa assim, não, Deus fez isso lá no passado. Deus faz isso toda hora. Ele faz isso com a gente, faz isso comigo e com você. Não toma essa rua não vá hoje, não vá. Preste atenção na sua mente, na sua consciência. Deus está nos falando, o nosso Deus, o Deus que nós cremos é o Deus que nos fala. Não precisa de grandes milagres, é ouvir a voz de Deus, é ouvir aquilo que Deus está tentando nos falar. Se a gente ficar em silêncio para poder ouvir aquilo que Ele está nos dizendo. Então, diante dessa pergunta aqui, onde é que eu posso encontrar o Salvador? Onde é que eu posso encontrar o menino? Essa era a grande pergunta. E que tipo de resposta a gente dá a essas perguntas? Bem, uma pessoa pode dizer assim, se alguém chega para... Aonde é que eu encontro esse menino? Aí a pessoa diz assim, olha, encontrar esse menino é o seguinte, vou encaminhar você para uma igreja. Você vai lá na igreja, certamente lá vão te falar, vão te explicar. Eu não sei falar bem sobre isso, mas eu vou encaminhar você para a igreja e quem sabe você lá vai encontrar o menino. Por quê? Porque a gente não tem muito tempo para falar sobre essas coisas, a gente está assoberbado de compromisso, nós estamos aí cheio das nossas apreensões e cheio dos nossos projetos, né, de preocupações, e aí a gente, em vez de dizer alguma coisa para a pessoa, a gente encaminha ela para algum lugar. Às vezes ela vai lá na igreja e também ninguém procura ela, ou então não acontece nada. Quantas vezes a gente vê esse testemunho? Ou então um outro tipo de pessoa, quando recebe essa pergunta, onde é que eu encontro o Salvador, o menino? Aí a pessoa chega e diz assim, vou fazer o seguinte, lê a Bíblia. Se você lê a Bíblia, certamente vai encontrar esse menino. E a gente conhece tantas pessoas que leram a Bíblia, que conhecem a Bíblia. Eu conheço muitas pessoas, acadêmicos, doutores, que leram a Bíblia, mas não conhece aquele que é o Senhor da Bíblia. Sabe a história de Jesus, sabe o Antigo Testamento, sabe o Novo Testamento, mas não tem intimidade com o Senhor da Bíblia, com o Espírito que fala através da Bíblia. Então, às vezes, a gente está só se eximindo de uma função. A pessoa está nos perguntando, como esses homens aqui perguntaram, e a gente está só fazendo encaminhamento. Vai para a igreja, lê a Bíblia, que aí você vai de fato saber, lá você vai ler e coisas vão acontecer. Mas eu gosto do exemplo aqui de Paulo. Quando perguntaram, né, sobre aonde é que está a mensagem, aonde é que está Jesus Cristo, Paulo foi um homem que não mandou ninguém ler Bíblia, nem mandou ninguém procurar a igreja. Não, Paulo foi um homem que falou e se deu como exemplo. Ele vai dizer em 2 Coríntios capítulo 3, no versículo 2, ele diz essa palavra assim, olha, vocês, igreja, são cartas vivas lidas pelos homens. Cada um de vocês deve ser uma carta viva. Ou seja, aonde é que está Jesus? Tem que estar na nossa vida. Não tem que estar em papel, nem tem que estar em templos. Às vezes não está no templo, às vezes está fora do templo.
Jesus quase nunca estava no templo, estava sempre na rua, andando, passando. O Jesus da cristologia criada é o Jesus que está no templo. A jesologia, ou seja, o Jesus do Evangelho, é aquele que está na rua, está no contato com o povo. E aquelas pessoas que estão fazendo como ele, deve ser isso que Paulo fala, essas cartas vivas. Quando Livingstone morreu, o missionário da África, David Livingstone, passou 2, 3, alguns anos, a Sociedade de Londres mandou outro missionário para a África. E ele chegou em algumas tribos. Aí, vocês conhecem Jesus? Como é que ele é? Jesus era assim, 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 assim. E aí os nativos diziam assim: a gente conhece, ele esteve aqui com a gente faz uns 5 anos e ele ajudou muita gente, ajudou a gente cavar poço, encontrar água, não sei o que e tal. Era Livingstone. Ele disse: pois é, não é bem esse não, mas ele também era de Jesus Cristo. Começou a pregar o evangelho assim para as pessoas. Ou seja, o missionário David Livingstone, Hudson Taylor, Adoniran Hudson, Robert Calley, foram homens que, com as suas próprias vidas, apresentaram a Jesus Cristo. Foram enviados, foram missionários, foram obreiros, mas a vida de Jesus estava nas suas próprias vidas. Paulo diz: eu trago no corpo as marcas de Cristo. Essas marcas estão em mim, impressas em mim, na minha vida. Então, na verdade, a gente não precisa mandar ninguém ler nada. Ela vai ler depois por sua livre e espontânea vontade. Hoje nós estamos numa geração que é diferente, pelo menos da minha mais antiga, que a gente buscava o livro de papel, a gente lia. Hoje as pessoas não estão querendo ler nada, estão querendo só ler manchete, só ler uma coisa assim, uma notícia, ler nada. É diferente. A geração do papel. Agora eu vi até que estão aí uma turma querendo recomeçar esse negócio de escrever carta um para o outro. Então, quer dizer, vamos trazer isso de volta. Não sei se isso vai pegar, mas antigamente era tudo na cartinha mesmo. Se esperava o carteiro, chegava a carta, trazia uma notícia, enfim, a gente sabia das pessoas. Esse tempo passou, a gente está no tempo da velocidade, a gente está no tempo do simultâneo, se vê as coisas acontecendo no mundo na hora. Então as pessoas não estão querendo ler, mas e visualizar e enxergar? Então Paulo diz: não precisa mandar, doe a sua vida pela fé em Jesus Cristo, que você doando a sua vida, você vai revelar Jesus sem qualquer definição dogmática. Para falar quem é Jesus, não precisa ser um grande teólogo, não precisa de uma definição dogmática. A gente usa a teologia, que é importante para a gente conhecer a história da igreja, para conhecer o desenvolvimento do dogma, como as coisas foram se solidificando, como foram acontecendo. Isso é importante. Mas na verdade, para mim falar de Jesus Cristo para uma pessoa, eu não preciso mandar ela ler nada, eu posso falar, eu devo falar com ela. E eu devo me apresentar como um cristão, pela atitude, pela postura ética, pelo comportamento, pela maneira de se conduzir, pelas palavras que fala ou pelas palavras que não fala. De olhar vidas como essa, gente que renunciou a si mesmo pela causa do Evangelho.
Então, aonde é que está Jesus? Jesus tem que estar na nossa própria vida. Paulo diz que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Ou seja, Jeremias já profetizou isso no capítulo 33. Antes a lei foi escrita lá na pedra, mas agora ela vai ser escrita no coração, na mente, na vida das pessoas. Essa é a diferença. Então, quando perguntar onde é que está o menino, onde é que está o Salvador, se abra com a pessoa, gaste um tempo. Você não está perdendo tempo. Ah, mas eu tenho muita coisa para fazer. Gaste um tempo com essa pessoa. Fale com ela. Abra seu coração para ela. Mostre o que esse Salvador fez na sua própria vida. Não quer dizendo que ele vai fazer do mesmo jeito, porque Deus trata com cada um do seu jeito e da sua maneira, mas como Deus pode fazer na vida de um ser humano. Então Jesus Cristo, ele nos dá a oportunidade de que a gente seja usado por ele dessa maneira. Que nessa manhã, nesse primeiro domingo, quando nós falamos de epifania, de manifestação do Senhor Jesus Cristo. Manifestação para quem? Para o mundo. Os magos representam o mundo. Os magos vieram de outras terras, de outros lugares, de outras nações. Então, nessa manifestação de Jesus Cristo, que a gente não fique saindo da nossa responsabilidade. Faz isso, lê aqui, lê ali, vai na igreja. Não, seja você mesmo aquela pessoa que gaste um tempo com essa pessoa, que fale com ela e que ela possa ver Jesus Cristo através de você. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.